pessoal, tudo bem? Que prazer ter vocês aqui conosco no nosso podcast aqui da Catedral. Eu sou a Keila Nossi, sou esposa do pastor Juan, e hoje nós vamos desenvolver aqui dois temas super interessantes aí em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, né? O Dia aí da Mulher. E a gente vai falar sobre o que é ter uma vida mais leve. E para isso nós temos duas convidadas aqui super especiais, a Danicole Damasceno, né, que é a esposa do pastor Carlos, lá da Power Church. Daqui a pouco eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Ela lançou um livro aí recentemente falando sobre essa temática, o que é ter uma vida mais leve, e ela trouxe princípios assim super significativos que mudaram algumas coisas já na minha rotina, e eu acho que seria muito bom compartilhar com vocês. E nós também temos a Denise, que está aqui com a gente, que é psicóloga, também tem atuado aqui na igreja, nos assessorando em várias áreas e vai contribuir também com a área dela e o conhecimento dela. Então vamos lá, meninas, podem se apresentar e fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, né? Muito obrigada. Eu me chamo Denise, como a Keila falou, eu sou psicóloga clínica e eu sou esposa do Leonardo, né? Mãe do Davi, de 5 anos, e tenho tido o privilégio, né, de atuar na área, né, da área clínica, que é a área que eu amo, né, estar, que realmente o Senhor tem me confiado, né, essa responsabilidade de cuidar de vidas, né? Então, eu me sinto muito privilegiada de poder usar aquilo que Ele tem me confiado para ajudar as pessoas, né, nesse tempo que a gente vive. Que legal, que legal. Meu nome é Danicole, mas me chamam de De Dani. Dani. Sou esposa do Bispo Carlos, da Power Church, mãe da Melzinha, de 10 anos, sou psicopedagoga, pedagoga, e tenho buscado, né, Keila, viver uma vida mais leve depois Legal. de algumas circunstâncias que eu vivi, de alguns desafios que eu vou compartilhar com vocês. E isso tem, né, mudado o meu estilo de vida, né? Eu mudei em todas as áreas, eu posso dizer, da minha vida. bacana, Dani. Então, estou aqui hoje para compartilhar essa experiência e somar com vocês. Que legal. Então, acho que a gente poderia começar por aí, Dani. A gente tem aqui o livro da Dani, o meu já está mega usado, rabiscado, amassado, que eu já li, já voltei, já li de novo. Eu queria que você contasse, então, um pouco pra gente como que foi aí a escrita, né, e esse descontentamento aí com relação a esse tema, o que te trouxe a falar sobre leveza, né, que você compartilhasse aí um pouquinho. Eu tenho uma promessa na minha vida, desde que eu era bebê. Minha mãe falava que, desde que eu nasci, que eu escreveria um livro. Que ela tinha sonhado, quando ela estava grávida de mim, que a filha dela, né, estava escrevendo o livro. Olha que E lindo. um dia alguém pegou e falou assim, você não leu esse livro? Aí ela falou, não, de quem é? Ele falou assim, é da sua filha, da Danicole. Olha só. E eu guardei essa palavra no meu coração, mas em alguns momentos da vida a gente fala, não, isso não é pra mim, eu acho que não vai dar certo. E em alguns momentos Deus foi me trazendo à memória essa história, né, esse sonho da minha mãe, essa promessa, e eu comecei a me despertar para isso. E foi bem na pandemia. Olha só. E eu pensei assim, como que eu vou falar de vida leve na pandemia? Nessa eu falei crise, assim, eu né? não posso lançar agora, mas eu posso escrever agora. Aham. Né? Baseado em tudo que eu vivi algumas experiências desafiadoras e eu falei assim, eu posso começar a escrever sobre isso. E na pandemia, no auge lá, de ninguém poder sair de casa, como eu tinha tempo, Sim. todo mundo em casa, eu comecei a escrever Que o bacana. Dá Pra Ser Leve. Até então, eu tinha só o título, não sabia o que eu ia, né, escrever ali. E Deus foi me trazendo capítulos. Eu fui, né, escrevendo, até que chegou no fim, eu precisava de concluir o livro. E eu falava assim, Deus, eu não consigo concluir, o que eu faço? E quando eu cheguei, assim, eu fiquei uns 3 meses, Keila, para concluir. Eu não conseguia. O livro olha pronto, só. precisava de entregar para a menina que ia fazer editoração. E eu não conseguia entregar. E até que um dia eu chorei, eu falei, Deus, eu não consigo terminar esse livro. E aí, um dia à tarde, eu estava em casa, deitada. E eu falei assim, quer saber? Eu vou sentar agora e eu vou terminar esse livro. E quando eu sentei,
Deus falou comigo assim, você não vai terminar. E aí eu escrevi declarações de continuidade. Que esse livro ia continuar na vida de alguém, na história de alguém, falando legal. com alguém de alguma forma. Que E que ele não legal. ia ter fim. Que legal. Porque a minha história ia continuar na história de alguém. E assim foi o Dá Pra Ser Leve. Que legal, Dani. Eu acho isso um máximo, porque a palavra do Senhor fala que ela nunca volta vazia, né? Amém. E eu acho que é exatamente isso. Você traz pra gente um questionamento, você traz princípios de que dá para ser diferente e agora a bola é sua, né? Então agora você pode também fazer a sua vida de forma diferente, de forma mais leve. E eu queria que a gente trouxesse aqui, Denise, quais são hoje os aspectos, e Dani também, que vocês acham do porquê que essa é uma temática válida? Por que que hoje a gente precisa ter uma vida mais leve? Sim, eu vejo que só um ponto, né, que você trouxe essa questão de não ter terminado o livro, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que a gente sempre traz para as pessoas, né, quando a gente está conduzindo ali um processo terapêutico, é realmente essa condição nossa humana de estar sempre em desenvolvimento. Que legal, Né? Então, essa verdade. questão mesmo de ser aprendiz mesmo, né, diante da vida, e ter esse coração aberto para aprender, né, humilde para sempre rever algumas coisas e evoluir e tudo. E eu vejo que esse livro, né, eu imagino que foi desafiador, né, nesse contexto, porque é um contexto assim que a gente vê muita desesperança, né, a gente vê um aumento assim enorme, né, de transtornos de ansiedade, de depressão, né, transtornos de pânico. Então a gente trazer, né, um olhar, né, uma possibilidade para a pessoa ampliar a visão, né, tentar colocar em prática na vida dela, eu acho muito válido. E vários fatores, né, assim, têm contribuído para isso, né? E no período da pandemia, as pessoas, além de irem muito para casa, né? Então, perdeu essa questão do relacionamento, que é vital, né? Para a nossa saúde mental, bons relacionamentos. A gente foi muito para a rede social, para a internet em si, né? E teve um estudo recente japonês, né? Com 1.200 universitários, que ele associou diretamente o excesso de tela, né, com o agravamento da ansiedade e da depressão, com o aumento. Então, as pessoas, às vezes, vão ali como um consumidor, né? Porque hoje tem muita informação, e a informação em si, ela é positiva, né? Se ela for bem filtrada ali, direcionada, é importante. Mas hoje a gente tem uma escala muito grande, né, de conteúdo, de coisas, e aí entra no que a Dani falou. Às vezes a pessoa quer mergulhar naquilo, né, acha que se ela não fizer aquilo, se ela não estar presente nas redes, é como se ela estivesse perdendo algo, né, e ela de alguma forma sente que não está pertencendo, né, a algo. E aí, às vezes, ela passa mais tempo ali do que ela deveria, né, e aquilo gera mais ansiedade, porque às vezes o olhar, né, numa rede social, por exemplo, não é de uma experiência positiva que vai só agregar. Muitas vezes a pessoa vai e sai dali com mais angústia, né? Com a impressão de que eu acho interessante a a palavra que você falou do pertencer, né? O pertencimento. Gente, nós somos criados para pertencer a uma família, né? E uma das coisas que eu tenho reparado muito é que as pessoas, para pertencer a um grupo, elas estão fazendo de tudo, né? E esse fazer de tudo, eu acho que tem sobrecarregado, né? Porque você tem criado facetas, criado máscaras para satisfazer as vontades de diferentes pessoas, e a gente começa num nível de cobrança altíssimo, além da nossa cultura, que já não valoriza mais o ser, né? A pessoa ser algo, mas sim o ter, o possuir, né? Então, o fazer, a produção e tal. Então, eu acho que esses são os princípios também que têm trazido essa sobrecarga, né? Da gente estar tendo que sempre satisfazer a alguém e, principalmente, sempre tendo que estar produzindo algo palpável, né? O que vocês acham? Senão a impressão é de que, né, não está acontecendo nada na minha vida, né? Eu não produzo. E, na verdade, a beleza, né, está justamente naquilo que se apresenta diante de você, no que você já tem, né? Então, nas pessoas que estão à sua volta, nos recursos que você já tem hoje, né? Seja a sua realidade. Qual que é a sua realidade? É aquilo que está diante de você, né? Então, se você passa a olhar com um olhar de comparação,
né? Isso vai te limitar, vai limitar a sua visão, vai trazer, né, sofrimento emocional, né? Então, trazer mesmo para a sua realidade, né? É verdade, a gente tem que olhar o que você tem em suas mãos, né? E entra na parte de contentamento, né? Eu sou contente, eu sou feliz, eu sou satisfeita. Não é que eu não possa querer, não é que eu não precise estudar, mas o que eu já tenho? Eu posso trabalhar, eu posso frutificar a partir dessa, né, ótica, a partir desse olhar. E quando, né, a Denise falou, né? A comparação, ela nos rouba muito tempo, né? Principalmente mulheres se comparam, né? O cabelo, o filho, o marido, a gente compara o tempo todo. E isso é um grande engano para a nossa vida. Porque Deus nos fez únicos, né? Sim, não há ninguém igual a Denise, igual a minha, igual a Keila. Então, olhe para você, olhe para aquilo que Deus te deu, né? Para a sua família, é a melhor, é a sua. O seu carro é o melhor, é o seu. O seu trabalho é o melhor, é o que você tem. Quando a gente abre a nossa visão, né, e começa a agradecer a Deus, né, aí a gente entra na gratidão, começo a agradecer por aquilo que eu tenho, isso muda a minha ótica, muda os meus pensamentos, muda o meu coração, e isso me deixa mais contente. Uma vez eu estava lá em São José dos Campos, e uma pastora veio, orou para mim e falou assim, olha, Deus está te falando que ele vai te dar ainda mais uma unção de contentamento. Mais ainda. Eu falei, amém, porque eu preciso mesmo, porque eu quero ser Dani, eu acho a Dani super feliz, assim, sempre que você olha pra ela, ela tá sorrindo, numa leveza, como assim, uma porção dobrada. Eu falei, eu quero também. Eu quero sim, Deus, eu quero ser contente com aquilo que o Senhor me dá. O Senhor me dá um filho, eu sou contente. Se o Senhor me dá 2, eu estou contente. É a medida do Senhor pra mim, não a medida da comparação, a medida do outro. Que é melhor, né? Ele sabe. Então, quando eu recebi essa palavra, eu posso te falar que foi uma das palavras mais lindas que eu já recebi na minha vida. Que bênção, e glória a Deus. Tem algo interessante, né, que tem muitos estudos já na área da psicologia positiva, que é uma vertente, né, da psicologia, que, assim, às vezes parece que é senso comum, mas já é comprovado mesmo, né, o quanto que alguns hábitos, se a gente cultivar, vai gerar qualidade de vida, saúde mental. Que legal. E um deles é cultivar a gratidão, né, cultivar bons relacionamentos, restaurar relacionamentos, né, porque uma pessoa que carrega ali pendências, né, emocionais, mágoas, isso vai gerar um impacto na saúde mental. Então, a questão também de contato com a natureza, trabalho voluntário, são coisas que a gente sabe, né? E às vezes não pratica. É tudo que está na Bíblia, né, gente? Doar, é servir, é amar. Exatamente. Tudo que está na Bíblia. Se a gente quer ter uma vida leve, quer ter contentamento, é só voltar para Cristo e viver o que Ele nos determinou, né? E aí, falando sobre hábitos, eu queria, Dani, que você compartilhasse um pouquinho, porque logo a gente não vai falar tudo sobre o livro, né, gente? Pelo amor, porque a gente vai deixar algumas coisas escondidas para vocês terem a curiosidade para comprar, leiam, vale muito a pena. Mas você começa trazendo algumas mudanças de hábito, né, que você fez para buscar essa leveza aí, alguns princípios que você já startou, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Sim, eu passei inicialmente por uma síndrome do pânico. Há 5 anos atrás, eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Eu tive que ser medicada, eu tive que ser, né, tratada com essas, né, por causa dessa síndrome. E é bom a gente falar disso, porque ainda é um tabu a saúde mental. Ainda é um tabu a psicologia, a psiquiatria. Eu não sou doida. Não é questão de você ser doida, é questão de você precisar naquele momento. Você não toma remédio Neosaldina para melhorar a dor de cabeça? Você não toma um anti-inflamatório porque seu tendão está inflamado? Então, você pode tomar uma medicação porque você está com desequilíbrio, né, ali hormonal na sua mente. E eu vivi essa experiência, né? E quando eu passei por isso, quando eu venci, né, depois de um ano, eu falei, Deus, eu não quero continuar sendo aquela pessoa que eu era. Porque eu era uma pessoa extremamente ativista. Ainda sou ativa, mas não sou ativista. Né? Eu era ativista, eu fazia tudo, eu dizia sim para todas as pessoas, porque, não vou desagradar ninguém, não, pra quê? Né? Eu sou estável conforme meu personalidade, meu disque. Então, eu tenho a tendência de falar sim. E eu falei, Deus, me ajuda, eu vou mudar a partir de hoje, eu preciso ser uma nova pessoa, porque senão eu não vou aguentar. Porque se você dizer sim para tudo e para todos, fica pesado demais. Exato, com certeza. É um mau hábito, né? É um mau hábito. E aí, eu falei, Deus, me ajude. E eu falei, a partir de hoje, eu vou treinar minha mente para
Que legal. ter hábitos diferentes. Sim. E aí eu comecei a buscar literaturas, Uhum. né, que falavam sobre vida mais leve. Eu amo Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo. Eu gosto muito, ele traça assim coisas práticas da vida, histórias reais. Gosto muito da literatura dele. Busquei me conectar com pessoas Isso, que legal. tinham Sim. esse estilo de vida, porque as pessoas que estavam ao meu redor eram todas parecidas comigo. É Eu verdade. falei assim, eu preciso de achar outras pessoas. Eu me abri para outras pessoas, legal. né, para outras Aham, amizades, para aham. conhecer outras pessoas. E foi intencionalmente. Então, assim, a Keila é assim, eu vou ficar perto dela agora e eu vou falar para ela, Keila, eu preciso de aprender isso que você carrega. Que Como que eu legal. posso ficar perto de você? Sim. E assim eu comecei a fazer amizades fora do meu estado, em outros estados, amigas do Recife, amigas, né, do Sul. E eu falei assim, meu Deus, eu posso melhorar, eu posso ter um estilo de vida diferente. E assim começou essa jornada. Que legal. Eu acho que tudo é importante, né? A leitura é importante, mas as pessoas Sim. é uma peça, uma chave fundamental para a gente melhorar, né? Eu acho que é a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? Sim. Que somos todos vulneráveis, né? Seres humanos. Então, vai ter áreas que eu sou deficiente e que eu vou precisar recorrer a alguém. Né? Isso vale, igual você falou da situação que você teve, né? Da saúde mental. Muitas pessoas sofrem, né, sozinhas porque tem medo de falar que não estão dando conta. De transpor essa barreira, né? E sendo que há muitos recursos, graças a Deus, hoje tem muitos profissionais, tem recursos, né, para que o tratamento aconteça, né? Então, a gente, eu acho que o primeiro passo é de coragem mesmo, é de se abrir para se expor, para pedir ajuda, né? E uma coisa que eu gosto sempre de dar um exemplo, quando eu vou falar para os meus pacientes, essa questão da importância do filtro na nossa vida, né? Que é igual aquele filtro de barro, né? Quando a vela dele está cheia de resíduos, não consegue passar nada, água. né? Exatamente. Então, a gente tem que primeiro fazer uma avaliação bem honesta na nossa vida dos excessos, tudo que eu estou fazendo hoje, que eu não deveria estar fazendo, porque às vezes eu estou fazendo com uma motivação errada, inclusive para me afirmar, inclusive porque minha amiga está fazendo, né? Então, fazer essa limpa, né? Entender o que hoje na minha realidade eu não posso fazer, não é a minha prioridade. Então, esse filtro passa por isso, pelas prioridades da minha vida, né? Pelos meus valores, aquilo que eu não abro mão, né? Aquilo que é, assim, é essencial para mim. Né? Sim. Né? Então, ajuda a filtrar, né? Tem uma frase no meu livro, você não leu, mas você tá falando ele bastante coisa, tá? Que bom, né? Ele fala sobre o excesso, que todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Né? Então, eu tô em excesso ali, é uma compensação, né? Então, nesse tempo, gente, eu compensava também em comida. Então, eu falei, Deus, era um escape, né? É uma fonte de prazer. A comida para mim sempre foi. E é uma questão também afetiva, porque mesa, comida, conversa, amigos, tudo envolve. Exato. E nesse tempo pra cá, eu também falei, gente, eu vou ser mais leve e eu vou ser mais leve também no meu peso. Eu perdi 23 quilos. Olha, parabéns! Mas, que assim, lindo, Dani. foi Deus, tá? Vai fazer um ano agora em maio. 23 que bacana, quilos. Eu olha estava, só, gente. assim, com dores, com coisas assim, que estavam me sobrecarregando. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que ser leve, eu tenho que ser leve em outros sentidos também. Reflete, então, né? É um integral, né, gente? A Bíblia, integral. Deus, ele trabalhou a gente de forma integral, emocionalmente, físico, tudo. Então, não tem como você ser leve numa área e não ser em outras, né? Então, tudo, quando você toma uma mudança de postura, igual você falou, eu quero ser uma nova pessoa, é uma nova pessoa. Não tem como eu ser um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Então, que bacana exige isso. Um posicionamento Exato, mesmo, né? Exatamente. E essa questão da alimentação é tão importante que, às vezes, a gente só reage às coisas, né? A gente vai falar um pouco disso, mas a gente vai só reagindo sem perceber por que eu tô comendo tanto, né? O que tá passando na minha mente agora? Por que eu tô tão ansiosa? Então, sempre fazer essa pergunta, né? Eu tô comendo essa fome, é fome de verdade ou é emocional? Né? Então, fazer essa pausa, porque a gente vai só reagindo e fazendo as coisas sem pensar. No automático. E, Dani, você traz pra gente no livro vários princípios, assim,
que eu acho que são super diferenciais para a gente conseguir conquistar essa mudança de olhar. Porque eu acho que essa questão de ter uma vida mais leve é uma mudança de mente, né? Aqui na igreja a gente fala muito que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento traz habitação espiritual. Então, assim, a minha forma de pensar vai mudar o meu agir e o meu agir vai cultivar vida ou morte, né? E aí, eu, assim, quando eu li, 3 me chamaram muita atenção. Eu queria falar sobre eles, mas depois eu queria te dar a liberdade para, se você achar, igual a gente já falou sobre a escassez, que é um também dos capítulos aqui, mas eu queria falar sobre algo que às vezes a gente acha que é banal, mas que quando eu estava lendo, eu falei, gente, refletindo, eu falei, não é assim, que é a simplicidade. A simplicidade da vida, né? Eu falei assim, hoje a gente vive num contexto onde tudo é tão complicado, onde a gente coloca tantos porquês e tantos sis e tantas coisas em coisas que são simples, né? Então, assim, eu fiquei pensando, cara, por que eu não consigo olhar para minha vida e destacar aquilo que pode ser simples e que deve ser simples, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí sobre essa questão da simplicidade. Eu pensei, quando eu comecei a escrever esse capítulo, na questão midiática, né? No bombardeio que nós recebemos o tempo todo. A começar pela minha filha. Ela liga a TV, mãe, eu quero. Mãe, você me dá? Olha mãe, só. eu posso ter? Sim. É o tempo todo. Aí você sai dali, você vai para a internet, você vai para as redes. Um vídeo de um amigo, uma propaganda. Um vídeo de um amigo, uma propaganda. Literalmente. Né? Não, hoje se você fala, né? Você tá para o celular, você falou, estou pensando em comprar, pronto, já vem um anúncio para você daquilo que você pensa. Tintas. Amanhã começa a aparecer tintas para você. Então, eu falei... Muito apelo, né? Muito sentidos, né? Muito apelo. Eu falava assim, gente, Mel pede tudo. Meu Deus, que coisa. E meu marido, ele era uma pessoa consumidora também, excessivamente. Ele fala que ele foi curado após uma ministração que eu fiz sobre consumo, porque o consumista não era eu, era ele. E eu falava assim, Jesus, que povo que gasta aqui em casa. Meu Deus. Gente, a gente pode viver menos, com menos dinheiro. A gente pode guardar, poupar, aplicar. E a gente pode fazer coisas mais simples. E meu marido fez um propósito de doar 70% do guarda-roupa dele e ficar 1 ano sem comprar. Pensa para um consumidor, 1 ano sem comprar. Eu fiquei pensando numa mulher fazendo esse propósito. Mas aí você coloca ele, é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Ele era o consumidor da Lá em casa verdade. a gente tinha um closet, eu tinha uma porta, ele tinha 4. Era um absurdo. E ele foi se transformando e a gente começou a pensar, né, que a frase que você gosta, né? Sobre suficiência. Exato, o que é suficiente? gente. Suficiente é aquilo que o dinheiro não pode comprar. A frase da Dani, gente, no livro, fala assim, a simplicidade não é carência. A simplicidade é suficiência. Isso. Então, não é eu ficar olhando para aquilo que me falta, mas é justamente valorizar aquilo que eu tenho, o que me é suficiente, né? E o evangelho, ele é basicamente isso, gente. Na verdade, Jesus, ele foi completamente simples em tudo nele, né? Então, a gente tem que viver uma vida em abundância, porque tudo que nós necessitamos, ele já nos deu, né? Então, a gente não tem que viver pela falta, pelo consumo, mas sim, eu vou viver contente, porque o que eu preciso eu já tenho. Que é o Salmo 23, né? Então, o Senhor é meu pastor, por quê? Porque tudo que eu preciso, ele já me dá. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê, né? Onde Jesus nasceu? Numa manjedoura, num lugar simples. Quem ele era? Quem os seus pais eram? Sim. E aí você entra num todo um contexto. Onde ele andava? Como ele andava? Com que pessoas ele andava? Com pescadores? Né? Ele tinha lá Lucas, que era um médico. Mas a maioria, a grande massa, eram pessoas simples, né? Ele fez uma multiplicação a partir de 5 pães e 2 peixes. Tudo era muito simples. A fala de Jesus, ele falava em parábolas, para quê? Para que todos entendessem. Então, eu falei assim, gente, a gente pode voltar o nosso olhar para não consumir, para não gastar. E aí, eu fiz uma ministração na igreja e eu apresentei 30 lugares que você vai em Belo Horizonte sem gastar. Olha, que bacana! Manda o link pra gente, pra depois a gente colocar aqui, gente. Fica atento aí. Eu falei, gente, eu vou apresentar 30 lugares que você vai, você pode não gastar, ou que você gaste menos que R$5. Sim, que legal. Era assim,
o Museu do Brinquedo, que é Aham. muito legal, se vocês já foram. Eu já Ainda não. trabalhei, Já você trabalhou acredita? no No Museu do aqui? Brinquedo de Belo Horizonte, lá na Afonso Pena. Amo aquele Trabalhei lugar. no primeiro semestre meu da faculdade de pedagogia. Trabalhei lá. Legal. É massa. Lindo, né? Adorei. Então, Museu do Brinquedo, praças, Aham. tanta coisa legal que a gente pode fazer que não envolve dinheiro. Sim, que legal. E a gente treina também os nossos filhos, Aham. né? As pessoas que estão Exatamente. conosco também. Aham. Ai, sai daquele consumismo exacerbado, desenfreado de uhum. shopping, compras, né? E a gente começa a olhar a natureza, Valorizar É. mais os momentos, valorizar os Exato. momentos, né? valorizar a presença mais que o presente, Uhum, né? Eu falo muito isso no livro, eu falo, gente, o importante é a pessoa que está É. com você, não Uhum. aquilo que ela vai te dar, Sim. né? Quem tá comigo? Hoje, amanhã, se ela for, é ela que vai me fazer falta, não é o presente que É. ela me deu. É isso Tanto que mesmo. não importa, né, o lugar. Se eu tô com quem eu amo, né, já se torna o melhor O lugar, melhor né? lugar, Uhum, exatamente. uhum. Os apaixonados são assim. É, Então a gente devia é verdade. ser o tempo Mais todo apaixonados, apaixonado é Eu pela acho verdade. que vida. uma coisa que faz um link, Dani, com essa questão é da gente treinar o nosso olhar, né? E a questão da presença. Hoje, esse boom de ansiedade, né? Tem muito a ver com isso. A gente está muito, né, lá na frente, está sempre um passo à frente. Uhum. E a gente precisa exercitar, nesse tempo que a gente vive principalmente, esse olhar atento, né, amoroso, né, cuidadoso para aquilo que eu estou fazendo, né, para o que está à minha volta, estar presente de fato no que eu estou fazendo, né? Porque às vezes eu estou aqui, mas a minha mente já Sim. está lá na frente, no que eu tenho que resolver, na casa que eu tenho que arrumar, e eu não E a gente se desfruto, perde, né? né? O momento, E aí né? parece que sempre exatamente. está faltando alguma coisa, né? E aí eu já queria fazer o link com um outro tema que você traz, que é a gratidão, né? Uhum. Aqui na igreja a gente usa muito a sua frase, viu, Dani? Gratidão é semente do mais. Exato, gente. Se você não sabia, essa frase é da Dani, tá? A bom gente saber. usa muito, porque eu falei assim, gente, é isso. É a semente do mais. É você conseguir olhar para a vida de uma outra forma, ter esse contentamento, ter essa abundância, ser grato, né? Então, traz essa leveza também, traz a valorização daquilo que é prioridade, do que não é prioridade, e traz, eu acho que, uma nova expectativa, assim, para tudo, né? Um novo olhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também. Sim, quando eu olho para aquilo que eu tenho e falo, uau, eu tenho, né? Quando você pensa assim, gente, você tem uma casa, você é mais rico que quantas milhões de pessoas, ou Exato. bilhões, né? Aham. Você tem uma família, você tem um teto. São essas pequenas Uhum, coisas e uhum. coisas simples, né? Sim. A gente entra na simplicidade de novo. Né? Quando você é grato por isso, eu creio que Deus, ele te acrescenta cada dia mais. É isso. Ele fala aí. assim, nossa, o coração desse meu filho é satisfeito. O Aham. coração desse meu filho é contente. Então, Uhum. eu posso dar... Eu acho que a gente entra numa habilitação para receber mais de Deus. Que legal. Né? Deus É. olha e fala assim, posso É, te entregar, porque exato. o coração dele não vai mudar, Aham. né, com aquilo que eu dou, com o ter, né? Aham. Mas ele é. Essa é a diferença. É. E eu ensino lá a fazer o pote da gratidão, né, querida? Aham. Você pega um pote na sua casa, você escreve alguns motivos pelo qual você é grato. Hoje, eu sou Sim. grata por estar aqui. Sim. Eu sou grata porque eu não estou no hospital. Aham. Coisas simples. Coloque naquele pote. Quando chegar de 3 em 3 meses, abra e leia. Sim. Abra com o seu filho, com É. sua família, com seu marido, com seu irmão, com seu amigo. E fala assim, olha, vamos Trazer à memória, né? Abrir, Aquilo que nos sim, dá o esperança. nosso é isso pote. aí. É isso. É. Aí você fala, sou grato por isso. Uau, é verdade. Eu falo assim, gente, quantas pessoas hoje queriam estar andando e não podem? Sim. Quantas pessoas estão acamadas num leito Uhum. ali, desenganadas? Ah. E nós estamos aqui. Eu Então, acho que assim, só pelo fato de se a gente conseguisse lembrar todos os dias o que Jesus fez por que nós, Cristo fez. a gente já teria que respirar de uma forma diferenciada, né? Uhum. Falar assim, Senhor, essa questão da pandemia ficou muito forte pra gente, né? Eu lembro, eu não sei se foi um italiano, teve uma Uhum. reportagem que ele falando que ele teve que desembolsar não sei quanto em dinheiro para um respirador, né? Por dia. A gente também teve o caso daquele ator famoso daquele filme da mãe, Paulo Gustavo. Obrigada. A gente ao teve nosso- aqui também a Vivi, a cunhada do Lucas Gonzalez. Ah, é? Ela usou a Ah, é ECMO verdade, ela aqui. ficou muito. É ela verdade. Teve um clipe lindo dela agora. Olha sobre só, esse, depois o eu vou milagre. procurar. Porque as pessoas pagavam caríssimo, gente, para ter um respirador. E a gente respira Respira, todos é os isso. dias, de graça. Deus não cobra, né? Uhum. Então, assim, é desenvolver esse olhar pela gratidão. E eu lembro de uma história quando eu era pequena que fez para mim muito sentido quando eu conectei com a frase da Dani, que falava assim: você tá com a mão aberta e Deus começa a derramar
derramar areia, né? E a sua mão vai enchendo. Se você fecha a mão, você vai reter para si, mas você também não recebe mais. Vai começar a transbordar nos outros, mas você para de receber. Mas se você permanece com a sua mão aberta, você sempre vai receber e você sempre vai transbordar. Então a gratidão é isso, você sempre tem para dar, sempre tem para dar, sempre tem para transbordar. Então isso também foi um ponto muito legal. Dani, eu acho que o nosso tempo está acabando. Tem algum que você gostaria de ressaltar, que você fala assim, olha, para mim fez todo significado? Eu acho que é difícil, porque o livro todo é muito bom, né? Ok, eu gosto de todos, mas eu gosto... Para mim, o que foi mais marcante foi a simplicidade. E eu não consegui fechar o livro também, foi excelente. É verdade. E a calmaria também é um capítulo que eu amo. Legal. Porque como a questão, né, do bombardeio, a gente sempre anda com pressa, é para ontem, a nossa comida é para ontem, Sim. é o fast food, é o micro-ondas. Não, mas a gente pode Tudo viver no urgente, fogão de né? lenha também. Ai, Ele que também legal. é gostoso. É verdade. A comida fica mais gostosa lá, ela fica mais cozida, ela pega mais sabor, mais tempero. E a nossa vida, ela não precisa entrar nesse desespero, nessa pressa desenfreada, né? E muitas vezes as pessoas nos colocam na pressa dela. Isso. Você tem que resolver agora, você tem que assinar agora. Fala assim, não, se alguém der para você alguma coisa que tem que ser naquele momento e não for algo importante para você, fala assim, amanhã eu faço. Sim. A pausa é importante para a gente tomar melhores decisões, né? Para nós Exatamente. tomarmos melhores decisões. Então, eu penso assim, todas as coisas erradas que às vezes eu tomei em decisões foi porque eu estava com pressa. Eu não parei para ler, Legal. eu não parei para pensar, mesmo. eu não parei para, né, talvez ali discordar, discutir, e eu fui no impulso. Então, a calmaria, ela precisa de fazer parte. O legal dessa pausa, Dani, que você traz, é que Deus, ele fez a pausa, né, gente? Sim. Ele criou as coisas e ele Descansou. teve a pausa, ele descansou. E uma das coisas que a gente gosta muito de falar, assim, que esse descanso, ele não é ociosidade, não é o que não fazer, mas é a contemplação do que você fez. Isso. Então, você respeitar os processos, ter essa calma de, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu contemplar a situação, observar atentamente e saber conduzir com sabedoria, né? Então, realmente, essa questão da pausa... Eu lembrei que você tem um que fala... A gente vai acabar falando de tudo. Mas fala sobre o silenciar, né? Se manter também em silêncio, assim. Silêncio então... também é resposta. Exato. Né? Eu falei, gente, mas é isso, E né? hoje é um tempo que todo mundo quer falar alguma coisa, né? E muitas vezes essa agitação, né, interna reflete, né, nos relacionamentos. A gente quer sempre falar algo ou então despejar nas pessoas aquilo que a gente está sentindo. Quando, na verdade, se a gente, igual a Dani falou, começar a cultivar, né, essa vida interior de mais reflexão, de mais silêncio, a gente vai conseguir entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, por que a gente vai agir de determinada forma. E Jesus, ele determinou um ritmo, né, gente? Ele fazia, ele se ausentava, ele ia ter o relacionamento com o pai, ele se afastava para ter esse momento íntimo, então ele também teve as suas pausas para restabelecer ali sua energia e ir novamente. Né? Então, assim, a gente tem que aprender com a Bíblia, seguir aí os exemplos de Jesus, e, gente, leia o livro da Dani, viu? Eu queria que agora a gente desse coisas práticas, né? Pra gente já ir finalizando. Que você falasse, olha, para você ter uma vida leve, siga assim. Tá. Pra você ter uma vida leve, consuma menos. Comece por aí. Consuma menos. Né? Que ótimo. O consumismo nos atrapalha. Exato. Tire tempos de pausa, de folga, de descanso, né? O descanso, ele é necessário. As férias, não venda suas férias, tire suas férias. Né? Às vezes as pessoas trocam um tempo de descanso por dinheiro. Por dinheiro. Não, tire suas férias. Eu não tenho pra onde ir, fique em casa. Ali, eu acho que a gente entra, né, na pedagogia, a gente tem o ócio criativo. Eu creio que algumas coisas Deus nos dá quando nós estamos lá, ó. No ócio, é verdade. Parados ali, vem um insight, vem uma ideia. Gente, às vezes a ideia que vai destravar o seu futuro, sua vida. Você vai olhar e falar assim, uau, eu precisava dessa... isso mesmo. Dessa pausa, desse tempo, desse insight. Então, consuma menos, né? Agradeça mais. Esse é um hábito, né? Para você viver leve, agradeça. Eu não tenho hábito. Faça até se tornar. Comece até que você faça isso. Eu tô sendo falso? Não, você está
em treinamento. Treinando, exatamente. Eu estou treinando exatamente. até eu conseguir, né? Pode falar. Terminou? Eu falaria para ter uma vida mais leve também a escrita, porque a escrita ajuda bastante a gente organizar, né, nossa mente, até para a questão do alívio da ansiedade. Então, a gente consegue se expressar muito através da escrita. Eu falaria também a questão da atividade física. Faça atividade física. Muito bom. Isso Porque mesmo. é uma coisa que parece tão óbvia, mas se a gente soubesse o quanto que isso traz de benefício para o nosso corpo, para a nossa saúde integral, Uhum. a gente começaria para ontem, né? Durma bem, que a Dani já falou, Amo porque dormir. tem, né, de estudos que mostram isso, que é no período ali do descanso que você Aham. vai consolidar as Sim, memórias, exatamente. né? Que você vai se restabelecer para um novo dia. Uhum. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela perde a capacidade de tomar boas decisões, ela tende a focar mais no negativo, né? Ela tende a ser mais reativa. Uhum. Então, esse cuidado com a saúde integral, né? E para viver leve também, você precisa ter uma espiritualidade saudável. isso aí, Você precisa com crer. certeza, Você exatamente. precisa ter um ser superior a você, né? Você precisa sim. de crer que Deus existe. Exato, Né? Porque exatamente. isso faz toda a diferença, gente. Alguém que não crer em nada é muito difícil. Uhum. Porque ele não tem esperança. Para quem eu posso recorrer? Sim, Né? sim. A quem eu vou recorrer? Exato. Então, quando você tem essa conexão com Deus, Uhum. da sua forma, não Uhum. existe uma forma certa de se conectar. Existe a sua forma. Exato. Muitos se conectam através da oração, Uhum. através do louvor, através da palavra, Uhum. ou todos, ou em jejum, Uhum. ou contemplando a natureza. Eu olho e falo assim, uau, Deus é realmente o criador disso tudo. Não tem outra pessoa que não possa fazer Uhum. isso. São vários tipos de conexões. Então, conecte-se com Deus também. Isso Isso é mesmo. muito importante, né? Para que você tenha essa vida mais... Então, gente, não tem mais justificativa, viu? Nós podemos sim mudar a nossa vida e ter uma vida mais leve. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo, curte a nossa página, compartilhe com seus amigos e em breve a gente retorna aí com um novo tema. Um grande abraço, vocês podem se despedir, meninas. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, até mais, viva mais leve.